Olá, galera! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast, mais um estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Eu quero já agradecer a sua presença, que tem aí nos acompanhado, está conosco ao longo dessa jornada. Graças a Deus, graças a você, o canal vem crescendo, vem realmente cada semana aí, a gente vem tendo mais compartilhamento, a gente percebe que tem mais visualizações e isso nos deixa bem alegres e nos motiva também a estar continuando esse trabalho aqui que Deus trouxe para nós aqui e nos abençoou com ele. Então, quero agradecer você que está na sua casa. Se você já não é inscrito no canal, já dá o seu inscrito aí, já compartilha, já deixa seu like também e daqui a pouquinho a gente vai ver um conteúdo maravilhoso, dando continuidade no nosso trimestre aqui sobre liberdade religiosa, sobre os direitos, sobre teocracia, que são os vídeos aí das lições passadas que você pode também, caso você não assistiu, esteja assistindo. Essa semana é uma semana que a gente vai abordar aqui praticamente uma continuidade mesmo daquilo que a gente viu nas últimas semanas. Quero realmente, mais uma vez, agradecer você. E já vou apresentar aqui o meu co-host, o Wellington, que chegou pontualmente para as nossas gravações hoje, né? Ele chegou muito em cima da hora, graças a Deus, o cara chegou ali no limite. Então, quero agradecer que ele não atrasou absolutamente nada para a nossa gravação hoje, para a nossa... Vai ter que cortar essa parte, né? Não, o Felipe não corta depois? Então tá bom. Bom, é isso aí. O Wellington está aqui do meu lado, meu co-host. O Wellington, diretor de sonoplastia da Igreja do Prata também, vice-diretor dos jovens, né? Fizemos um JA maravilhoso. Não vai estar no mesmo dia, não dá para falar que foi ontem. Tá cômico hoje. Já perdi, foi o atraso. Mas está valendo, é isso aí. Nós temos o Wellington aqui, depois de uma semana de descanso. Você foi para o retiro, meu amigo? Não, né? Não. Não foi para o retiro, mas ele é legal. Bom, pessoal, é isso aí. Vou passar para ele, ele vai apresentar os nossos dois convidados. Os nossos convidados nunca vieram aqui? Nunca. É a primeira vez? Primeira vez. Entendi. Toda pessoa que vem aqui a primeira vez, não se preocupe, eles são preparados para estarem aqui. Com certeza. Né? A Óbvio. gente coloca uma água. Porque não é fácil. Não é fácil. É uma Não água. é um processo assim qualquer. Exatamente. E a gente tem duas pessoas aqui, uma da Igreja do Prata e outra do Bom Jesus. Estamos com todas as igrejas aí praticamente aqui. E eu vou deixar que você faça a apresentação, meu amigo. Olá, pessoas que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz pela sua presença aqui. Continue compartilhando, curtindo aí o nosso canal e muito obrigado por isso. Esse aqui ao meu lado que rasgou ofensas ao meu nome é o Vitor. Ele faz parte lá da igreja de Paulo Prata. É professor da Escola Sabatina dos Jovens. Se você quer um conteúdo um pouquinho diferente, parecido aqui com um podcast, vá lá no Paulo Prata todo sábado, que a gente faz uma salinha jovem bem bacana. E, sem mais delongas, quero aqui apresentar os nossos convidados. Nosso primeiro convidado que é o Gabriel, ele é lá da Igreja do Bom Jesus, se batizou recentemente, então uma ovelha nova aí, né, no aprisco do pastor, e a gente fica muito feliz com essa sua decisão. Nosso outro convidado é o Diogo, que voltou para Barretos. Se você acompanhou aí as lições passadas, a gente trouxe a Tawane, que é a filha do Diogo. Então, eu já falei que ela também tinha voltado para Barretos, era porque o pai dela voltou, ele não conseguiu ficar longe daqui. O máximo que ele conseguiu foi um ano. Mais de um ano não deu, ele viu que não dava. Aí resolveu voltar, a gente fica muito feliz que ele voltou com a família, é uma família muito querida aqui por todo mundo aqui. E muito obrigado desde já por ter aceitado o convite. Não é algo tão comum aqui para as pessoas, mas aqui é uma lição descontraída, um momento que a gente tem para conversar fora
ali da Escola Sabatina, para falar sobre a lição. E quero que os convidados deem um oi aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Boa tarde, boa noite, qualquer horário aí, né, pessoal? Prazer, eu sou o Gabriel, nascido e criado aqui em Barretos, e de berço da igreja, já frequentei a Central, já estive na Central, já depois me mudei, estou presente hoje lá na Bom Jesus. Já fui desbravador, pretendo voltar também, né? Já fui um ex-membro batizado e hoje, dessa vez, é decisivo, graças a Deus. E é isso. É uma honra estar aqui hoje no podcast com vocês, no Pod Cristão. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Diogo. Assim como o Elito disse, né, eu voltei para Barretos. 2 anos morando em Uberlândia, mas a saudade foi muito, voltei. É isso aí. Quero agradecer a presença aí de vocês, tá? Quero agradecer de fato. Não, achei que você estava falando. O meu tá ligado. Não, relaxa. Tá. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje a gente tem bastante corte para fazer, mas não vai fazer corte nenhum, né? Vamos na raça. Quero agradecer Diogo, Gabriel, pela presença, pelo tempo, tá? Pela oportunidade. Realmente, nós somos honrados aí com a presença e poder aprender um pouquinho com vocês, né? Ouvindo aí o Espírito Santo falar através da vida de vocês. E já aproveitando, falando do Espírito Santo, antes da gente começar, nós vamos para a nossa oração. Eu vou pedir que o Diogo faça a oração inicial, pode ser? O Diogo faz a oração inicial, quando a gente for encerrar, você, Gabriel, faz a oração, pode ser? Diogo, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida e pela saúde. Por mais uma vez estamos aqui para estudar sobre a sua lição. Que tudo que for passado aqui, Pai, que não possa ficar só aqui, mas que a gente possa passar para as pessoas que não conhecem a Ti. Que o Espírito Santo possa estar junto conosco, nos ensinando, não porque há mérito em nós, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. O tema da nossa lição, da lição 8, que é a defesa de direitos. Todo mundo gosta, né? A gente tem a nossa famosa tirinha, que o Elito já está apresentando aí para vocês, e eu já vou entrar aqui. Nosso texto-chave está em Atos, capítulos 25 e 26. Então, corre aí. Se você não tem a nossa lição da Escola Sabatina, procure uma igreja adventista, que provavelmente vai ser muito facilitado o teu acesso a ela. Não somente isso, também outros livros, outras coisas que você pode. Procure uma igreja adventista que você vai ter acesso a esse material fantástico, didático, extraordinário, um conteúdo muito bom de aprendizado sobre a palavra de Deus. Bom, voltando um pouquinho, o nosso tema é de defesa de direitos, nosso texto-chave está no livro de Atos, capítulo 25 e 26, e eu já vou entrar aqui na nossa tirinha, né? Tem aqui a nossa ilustração, o rei sentado no seu trono falando, né? Aqui eu vou deixar como texto-chave fala do apóstolo Paulo, né? Então vou considerar que é ele aqui, né? Mas poderia ser qualquer um de nós ou qualquer situação aqui, porque ela é uma representação. Ocorreu isso de forma literal, porém, vamos trazer dentro de um contexto contemporâneo também, a gente consegue extrair muita informação. E aqui o rei está falando, cara, você não vai se defender, você não vai exigir os seus direitos, alguma coisa assim, né? Que é o nosso tema sobre a lição. E aí o apóstolo ele fala assim, não, primeiro quero lhe falar do meu verdadeiro defensor. Então, ele colocou realmente a mensagem, o testemunho, o evangelho. Né? A gente sabe aqui que em Atos, ele está sendo acusado por interesse político do governador Festo, né? A gente não consegue, o capítulo são 2 capítulos aí até um pouco extenso, a gente não consegue ler todo ele, mas você na sua casa aí pode estar lendo para poder se interagir, né? Então, a gente tem, eu vou citar só aqui 2 versículos, aliás, 3, o versículo 22, 23, 24, para a gente poder contextualizar do capítulo 26 aqui que eu separei. Rapidinho, a gente já entra aqui, e eu vou ler que a gente contextualiza justamente essa introdução, né? Que é os interesses pessoais do governador Festo, acusando ali o apóstolo Paulo sobre o evangelismo que ele está fazendo ali, e aí a gente tem
Mas, eu vou ler, tá? Capítulo 26, Atos capítulo 26, verso 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo? E muitas letras se fazem delirar? Então, assim, aqui a gente já pega, eu quis pegar esses 3 versículos, né, porque a mensagem de Paulo era justamente isso, né, Jesus morreu, veio, e todo aquele contexto do evangelho, ele estava fazendo o seu evangelho, e aí ele começa a ser perseguido, e aqui a narrativa de Atos do Apóstolo, capítulo 25 e 26, está dentro justamente dessa questão que a gente entende a perseguição do governador Festo sobre o apóstolo Paulo, por simplesmente puros interesses pessoais, para que ele ganhasse notoriedade, para que ele ficasse bem na praça ali com os judeus, né, que ele ficasse ali entre eles ali, ganhasse aquela situação, trazendo justamente já a ideia do que a gente viu nas outras lições, sobre a distorção do modelo teocrático, sobre a questão de liberdade religiosa que a gente vai citar na lição daqui de hoje. Então a gente tem essa introdução, por isso que ele deixa isso, e a tirinha ele fala como se ele estivesse abrindo mão, né, e tem momentos mesmo que a gente abre mão, muitas vezes, dos nossos direitos para que a palavra de Deus alcance o seu objetivo. Então a gente tem essa abordagem, essa lição toda aí. E eu já vou aproveitar, vou deixar aqui, você já faça a abordagem de domingo. Bora lá? Vamos lá. Vamos? Aqui na parte de domingo vem com o título Uma Nova Forma de Comunidade. Se você nos acompanha, sabe que toda lição, desde a lição 7, da 1, né, da 1 até a 7, ela vem trazendo um contexto histórico, e aqui na lição 8 não pode ser diferente. Ela vem trazendo um contexto novamente histórico, que vem falando um pouco sobre os puritanos, que em 1631 eles começaram essa migração para os Estados Unidos. Eles saíram ali da Nova Inglaterra para os Estados Unidos, no estado de Massachusetts, algo assim. E ali, esse povo, eles começaram a criar leis, como Martinho Lutero, como João Calvino, né? Eles saíram do ambiente onde eles estavam sendo perseguidos, foram para outro ambiente onde não havia, eu diria não é que não havia pouco, né? Porque a presença ali da igreja onde eles começaram a estar não era tão forte igual ali na Europa, né? Então ali, nesse estado, eles começaram a criar novas leis e regular, né, a igreja com o estado, e tanto que as pessoas que, como a gente viu lá com a história de Martinho Lutero e João Calvino, que pessoas que iam contra o que eles acreditavam que era o correto, ou eles matavam, prendiam, enfim, e aqui não foi diferente. Pessoas que declaravam blasfêmia, feitiçaria, adultério, homossexualidade, adoração a outros deuses, recusa do batismo infantil, eram puníveis à morte. Então, eles, de certa forma, eles criaram só um centro, né? um rumo. E se você era contra esses segmentos, eles condenavam à morte. Só que um cara, o Roger Williams, ele também era um imigrante, e ele também saiu, acho que da Inglaterra, da Nova Inglaterra, agora eu não me recordo, mas ele chegou lá onde esses puritanos estavam, no estado de Massachusetts, algo assim. Vocês vão entender, né?
e ele foi condenado, né, e banido por um tempo por esse julgamento que ele teve. Então porque ele acreditava nessa separação da igreja e do Estado. Ele não acreditava que a igreja e o Estado poderia ser uma coisa só. Então ele acreditava de que tinha que ter essa separação, essa divisão entre a igreja e o Estado, que são duas coisas totalmente diferentes. E como onde os puritanos estavam, eles acreditavam nisso, que a igreja e o Estado eram uma coisa só. E ele sendo banido ali do ambiente, do lugar, ele também, quando ele chegou no Estado, ele fez um contato com os nativos ali, que já estavam da área, e com isso ele ficou com uma tribo ali de nativos, e assim ele conseguiu criar vamos colocar um novo lugar, né? Um novo ambiente, que é chamado uma colônia de Rhode Island, né? Por conta do lugar onde ele estava, e com os nativos ele conseguiu criar essa nova comunidade ali com o pessoal. Então, aí também, essa colônia, ela tinha vários segmentos que destinaram depois, que foram os batistas, os quakers e judeus. Então, tinham bastante pessoas assim, e todas as pessoas eram bem-vindas, não tinha essa distinção ou essa separação, igual havia com a forma que os puritanos haviam começado essas leis lá no Estado. Então, é basicamente isso. Muito bom, isso aí. Domingão a gente já pegou uma nova comunidade, essa realidade local, a gente foi criado aí para que pudesse ser recebidos aí depois desse banimento, né? Legal que essa busca, né, para a América do Norte aí foi o cumprimento de uma profecia. Inclusive nós temos vídeos aí que falam sobre algumas profecias do livro de Daniel e Apocalipse, que você pode entender ali a história do grande conflito. Muito interessante, muito legal. Inclusive, nós temos o nosso livro aqui de Ellen White, O Grande Conflito. Se você não tem esse livro, procure uma igreja adventista e tem feito um trabalho de evangelismo e entrega gratuita. Não sei se todos ainda têm, mas talvez você consiga conseguir esse livro gratuitamente, que é extraordinário, esse livro de Ellen White. Bom, já vamos para a segunda-feira, e aí eu vou chamar o Gabriel para fazer aí a nossa menção. Pode ser, Gabriel? Perfeito. Contigo, meu amigo. Então vamos lá. Segunda-feira a gente já começa aqui com as acusações civis e religiosas. Então a gente já tem aqui a questão que nosso contexto da semana está baseado ali em Atos, né, referente à liberdade religiosa, e a gente entra na questão de Paulo. Então, puxando o início ali da lição, a gente vê que Paulo sofreu tremendos abusos com muitos dos lugares que visitou como missionário, e certamente valorizava a liberdade religiosa, onde quer que a encontrasse. Então, ele atuou ali em Corinto, né, que era uma província ali onde haviam várias questões não de agrado a Deus, né, porque haviam várias religiosidades ali, né, várias religiões, várias igrejas, e ocorria muitas questões tristes assim de adultério naquele lugar. Então, Paulo, tanto que, se a gente olhar ali rapidinho, dando uma puxada aqui, em Atos 18, 9 a 11, a gente vê o seguinte, Atos 18, 9 e 11. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então a gente vê que para Deus era muito importante a Paulo ali na cidade, justamente para evangelizar e mostrar, querendo ou não, a verdade que muitos ali sujaram, né, e distorceram. Então, descendo mais um pouco, a gente vê que lá Paulo estava evangelizando, e aí
a cidade ali cidade religiosa era protegida por Galho, né? O procônsul da Acaia. E fazia alguma distinção entre leis e civis religiosas. Dando uma pesquisada rapidinho em procônsul, a gente vê que era o governador, né? O governador de uma província. E naquela época lá, acredito que Coríntia, ali naquele tempo histórico, era considerado uma província ali, né? Então, quando Paulo enfrentou acusações religiosas, Galho foi decididamente contra o uso do poder do Estado para resolver tais questões. Se a gente olhar em Atos 18:15, vem o seguinte, Atos 18:15. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei, não quero ser juiz dessas coisas. Ou seja, Paulo nada mais falava sobre Cristo ali, sobre Deus, sobre a igreja de Deus, sobre as leis. Então, era uma questão de religião e uma questão de Estado. Uma não interferia na outra, a não ser questão eram somente palavras. Paulo não matou ninguém, não fez nada que infringia a lei. E aí é onde a gente vê o pessoal ali dizendo assim, ao se recusar a julgar assuntos religiosos, Galho se destacou na história como defensor da liberdade religiosa, né? E aí não adiantava, mesmo Paulo falando que não fez nada ali, o Festo dizia, ele dizia assim, deixa eu só achar aqui, desculpa até, os juízes romanos que atuaram no julgamento de Paulo reconheceram que a mesma distinção entre civil e religioso, falando a Festo, diziam a Festo, porque Festo que estava acusando Paulo, aí dizia assim, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Que é ali em Atos 25, 8, 11, que é onde ele puxa. 25, 8, 11. 25. Isso. Que Paulo fala. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, pergunta a Paulo, você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? E Paulo respondeu, estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado? Não fiz mal nenhum aos judeus, bem como o senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime, né, que percorre ali até o 11, se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Aí é onde faz o apelo para o César, né? Então, ao fazer essa declaração, Paulo enfatizou claramente a diferença entre a ofensa religiosa, que era acusada, e os deveres civis do magistrado. Então, Festo reconheceu a inocência, né, de Paulo, e disseram, eu achei que ele não fez nada que fosse passível de morte, que é em Atos 25, 25. E a Agripa ali, né, a Agripa concordou com o que Festo disse, né? Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Atos 26, 31. Se Paulo não tivesse apelado para César, uma ação legal que não poderia ser rescindida posteriormente, tanto Festo quanto a Agripa estariam dispostos a libertá-la. Mas como ele apelou, ele acabou sendo levado ali para Roma, né? E é onde ocorreu toda a questão dele ser preso, e aí entra em outra história ali. Sim, muito bom. Então, a gente pode perceber aqui que está norteando dentro realmente de uma menção sobre as acusações da liberdade religiosa do Paulo ali, né, que ele estava tentando ter. De fato, se a gente pegar o tema desde o princípio ali, né, a gente começa a perceber que Paulo ele começa a abrir mão de alguns direitos dele para poder que a palavra se cumpra, né? Muito bem, legal, muito bem abordado, bacana. O interessante é que a gente perceber mesmo que as acusações contra Paulo, vamos tirar o contexto só pessoal, né? Mas é contra a liberdade religiosa. É contra todo esse contexto aí. A gente já começa a ver uma certa... Porque, assim, não tem acusação, não tem como provar, não tem isso, não tem como aquilo. Então, a gente vê que é o sistema
a briga não é em si só contra, claro, está contra Paulo ali, que é o líder levantado, é o homem de testemunho, o apóstolo, a boca de Deus ali, né? Deus dirigindo, o Espírito Santo conduzindo a verdade sobre esse homem, mas a gente vê que é realmente toda a ação maléfica ali, o inimigo de Deus, os nossos inimigos tentando realmente coagir essa liberdade religiosa tão buscada aí, que começou com uma nova colônia e depois vem dentro do contexto da nossa lição. Muito legal. Vamos para a terça-feira, Direitos Civis? Sim. Vamos lá, Diogo? Aí é com você, meu amigo. Terça-feira, Direitos Civis. O que me deixou tão assim tranquilo, como que Paulo ele conseguiu sair dessa de um jeito assim bem tranquilo. Aqui fala, é importante observar que embora Paulo às vezes reivindicasse sua cidadania, ele não se concentrou em seus próprios direitos a todo momento. Então ele não usava o direito que ele tinha a todo momento para ele, porque ele sabia exatamente a hora que ele poderia usar. O incidente em Filipos também demonstra essa qualidade, pois ele não exigiu aquilo a que tinha direito imediatamente ao ser preso, ou mesmo quando foi espancado, publicamente, antes do julgamento. Então era grave ele ser espancado antes do julgamento, mas ele, tudo bem. Em vez disso, ele foi silenciosamente para a cela, cantando hinos durante grande parte. Então ele estava bem tranquilo, né? Por se tratar de Paulo, estava bem tranquilo. Até optou por permanecer preso quando um terremoto abriu milagrosamente as portas da prisão. Se fosse outra pessoa, já fugiria, né? Porque o terremoto abriu a porta da prisão. Na hora, Então. vazava na hora. E quando um prisioneiro fugia, então a cabeça do carcereiro estava em jogo. E ali, eu imagino ele já tirando a espada já para se matar, porque já ia fugir, não tinha mais jeito, mas ele ficou impressionado que Paulo disse, fica tranquilo, eu não vou fugir, pode ficar tranquilo. Então, o carcereiro e a família dele ficou muito surpreso com essa atitude de Paulo, né? Nunca aconteceu isso, até aquele momento. A notável resposta de Paulo ao abuso e à injustiça influenciou o guarda da prisão, de forma tão poderosa que ele e sua família se tornaram alguns dos primeiros convertidos daquela primeira igreja europeia na mesma noite. O interessante é que onde Paulo estava, ele mostrava Cristo, foi o exemplo de Cristo, e ele conseguia levar almas para Cristo, às vezes sem abrir a boca, só no gesto dele. E ele demonstrou uma habilidade extraordinária de discernir cuidadosamente entre o momento em que deveria abrir mão de seus direitos e quando deveria recorrer, protestar e apelar. Geralmente, o ser humano, sabendo todos os direitos que tem, ele já quer botar para quebrar. Não, é meu direito, e hoje em dia está na moda, né? Muita gente conhece dos direitos. Não, esse é meu direito, mas o direito a ser cumprido ali, o dever eles não conhecem. Nem sabe. De jeitinho. Ele manteve equilíbrio pelo resto da vida. Depois de mais algumas viagens missionárias, Paulo foi preso em Jerusalém. Aqui em Atos 20, 22, 30, foi nesse contexto que ocorreu o julgamento de Paulo perante o governador Festo, vários anos depois. Conforme observado na lição de segunda, Festo já sabia que Paulo era inocente. E mesmo assim ele complicou, né? Era só aliviar Paulo, né? Mas não. O inimigo estava trabalhando ali a todo momento para, cada vez que pudesse surrar mais Paulo, ele ia fazer isso. Porque você não vai ver o Satanás tirando férias, né? A luta dele é constante. Paulo apelou para a mais alta corte do império, naquele momento de perigo, usando os direitos que sua cidadania garantia para obter uma audiência justa perante o próprio imperador César. Então, ele queria ter essa audiência justa com o imperador César, né?
Paulo era doutor da lei, né? Então ele conhecia muito bem. E quem conhece muito bem da lei, ele não vai gastar à toa os direitos dele. Então ele vai gastando conforme ele vai vendo o que precisa. E o mais importante, que não afeta a comunhão dele com Deus. Sempre sendo uma testemunha de um Deus verdadeiro que ele seguia. Assim como o caso de Paulo chegou ao mais alto tribunal de Roma, o povo de Deus enfrentara provações semelhantes durante o confronto final entre o bem e o mal. Ninguém deve se surpreender quando cristãos fiéis novamente se apresentarem perante os mais altos tribunais deste mundo para defender sua fé em Jesus. Que essa cena nós possamos tirar de proveito, né? Porque virá o fim, todos seremos julgados. E que possamos estar preparados para esse dia, né? Verdade, Diogo. E, assim, é legal essa mensagem, assim, que você, inclusive, você leu aí, você trouxe para nós esse conteúdo, que ao deixar de exigir uma oportunidade, né, a cela estava aberta, sim, ou até ele estava ali sendo acusado de forma inocente, ele não tinha feito nada, ele tinha até por direito sair, né, tudo. E aí quando a gente, vamos trazer um pouquinho para nossos dias, né? Quando muitas vezes, não estou fazendo apologia ao não cumprimento das coisas, pelo contrário, mas quando muitas vezes a gente deixa de exercer o nosso direito em favor do próximo, a gente está dando um testemunho. Por isso que o guarda foi convertido. Ele não precisou de uma palavra, né? Ele não precisou que Paulo, bom, assim, estou contextualizando, é claro que o apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele transformava. A gente tá, e como você falou, o cara era doutor, o cara era inteligentíssimo, ele sabia como a máquina funcionava, digamos assim, e usava, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, como ele poderia exigir. A gente tem, muitas vezes, a gente quer os nossos direitos, a gente até conhece os nossos deveres, mas nem sempre, a exercer o nosso direito sobre alguma coisa, a gente vai estar ajudando o próximo. Porque tem pessoas que falham com a gente, e a gente tem o direito de uma justiça ser feita, mas muitas vezes quando você abre mão. Eu já abri mão de coisas dentro de um caráter, muitas vezes até corporativo, na qual eu percebi que, falei, cara, a pessoa não teve culpa, ela causou um certo dano, né? Não foi aquele dano de má fé, porque aí você realmente tem que se proteger, mas foi aquela situação onde causou o dano, foi uma coisa assim, mas eu percebi que não teve má fé da pessoa. Falei, não, cara, olha, deixa para lá, vamos deixar seguir em frente, né? E hoje somos amigos aí até hoje, temos uma boa comunhão. Enfim, a gente muitas vezes abre mão, né, Diogo? É uma Sim. coisa que bacana, né? Gostaria de comentar também. Por favor, vamos lá. Observando ali, por exemplo, a pessoa está presa. Paulo mesmo, ele já foi do exército ali, né? Quando a gente vê a história dele. É claro que ele sabia que se ele saísse dali, ele ia ser perseguido, a justiça ia ser outra até, porque ele, até a princípio, ele estava sendo julgado justamente por algo que não tinha nem como quebrar ali, e era só sobre falar sobre Deus, sobre falar sobre a igreja. Então ele sabia que se ele saísse, ia ser levado a outro nível. Então ele conhecia as leis, e mesmo assim ele... E eu gosto de pensar também, de observar, tipo assim, às vezes acontece algumas coisas, a gente quer levar para o lado da justiça e tudo mais. Hoje em dia eu penso assim, eu deixo a ira por conta de Deus, deixa essa pessoa quietinha lá, que eu deixo a ira por conta de Deus, assim, vou levar. De Deus pesa. Deixa... Essa mão aí Agora sim, como a gente disse, né? Não se você consegue, é muito importante que as nossas diferenças, se a gente conseguir resolver de forma administrativa, né? Porque a gente hoje vive num mundo de processos, né? Onde as coisas precisam tudo muito regulamentado. Então, assim, como eu disse, não é para você abrir mão de um direito que você tem, não é isso, tá? Mas eu acho que estudar o caso, se você conseguir
resolver, se a gente conseguir resolver os nossos problemas dentro de uma forma administrativa, se esforçar, muitas vezes abrindo mão, né? Não, eu tenho direito a indenizações, por exemplo, a um valor assim. É claro que existem casos que a gente tem, não vamos entrar agora, porque não faz sentido, onde famílias são destruídas por questões aí que é o que acontece, onde elas precisam ser realmente indenizadas, como situações ambientais que muitas vezes ocorrem, mas a gente precisa realmente talvez trabalhar isso um pouquinho mais, né? Diogão, você encerrou, quer falar mais alguma coisa? Que aí eu já vou para quarta-feira aqui com o Wellington. Só já encerrei. Encerrou? Encerrei. Legal, meu amigo. Wellington, é contigo, parceiro. Aqui na parte de quarta, ela vem trazendo algumas perguntas, como de costume, toda lição de quarta ela traz esses pontos para a gente, porque é o meio da semana, é um momento, às vezes, para a gente parar, refletir, ver o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo de errado, geralmente mais de errado, então melhorar esses pontos errados. E aqui na lição de quarta ela trouxe um ponto que eu achei bastante interessante. Como saber quando devemos abrir mão silenciosamente de nossos direitos e quando devemos defendê-los? O que é mais natural, abrir mão de nossos direitos ou defendê-los? Como o Diogo citou, o mundo, eu diria que está muito polarizado. Qualquer coisinha que você fala, a pessoa ela já vem rebatendo, se defendendo, falando isso, falando aquilo. Hoje você não pode falar mais nada, que é tudo, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Não é uma questão de que você esteja ofendendo a outra pessoa. É o natural. Acho que todo mundo tem o direito de ter opiniões diferentes. O Brasil, principalmente, pela nossa miscigenação, várias culturas, vários povos, o Brasil traz isso. Então, ideologias, opiniões, é o que mais vão se divergir. Então, se você não pode nem falar, eu não concordo com o que você está falando, Diogo. E o Diogo já vai, não, mas por que você não concorda? Isso e aquilo, não sei o quê. E a gente vê isso muito nas lições passadas, foi um contexto de política, a gente trazendo isso para agora, a gente falando, até mesmo dentro da igreja, esse conceito de política, até de religião, se você, qualquer coisinha que você fala até dentro da igreja ou na internet, você já é super atacado, você não pode ter uma simples opinião divergente do que é o popular, né? O que a população, de forma geral, está acreditando, uma linha, você não pode seguir por outro caminho. Então, acho que é esse cuidado de que não é só porque a manada está indo para aquele mesmo rumo que realmente é o correto. Então, às vezes, você seguindo por outro caminho, por mais atacado que você possa estar sendo, talvez seja o mais correto, talvez seja o certo. Não que você não, como falei, né? Não que você não vai ser atacado. Talvez vai, mas é uma questão de ponderar. Acho que tem coisas que a gente tem que relevar e não tem como aceitar tudo, receber tudo, porque querendo ou não, isso aí também vai fazer mal. Então, acho que é um ponto que tem que ponderar aí. Eu acho que é isso. Aqui a gente já vai partir para a nossa rede semântica, com a palavra direitos, como a principal aqui. Queria que cada um, se tiver alguma palavrinha que lembre quando a gente fala de direitos, falasse uma palavrinha só. Para mim, direito lembra assim, estou protegido. É meu direito aquilo ali. Eu vou lutar por aquilo ali. Certo. Eu entendo como isso. Certo. Gabriel? Além, eu acho que de se proteger também, o direito, eu acho que entra como justiça, algo que eu tenho, né? Tipo, direito. Não, além da defesa também, o direito que eu tenho sobre tal coisa. Então, por exemplo, me foi tomado isso, mas eu tenho direito àquilo. Então, é onde é aplicada a justiça, né? Eu acho que dentro desse meio aí. Certo. E o interessante aqui, a respeito de direito, Paulo sobre usar certo, né? As medidas corretas.
Ele foi dosando e usou certo, que a gente também possamos também ter esse discernimento, né? Sim. Sabemos o nosso direito, mas a gente sabe a hora de agir, de usar ele. E você? Eu vou liberdade, disciplina, liberdade. Eu vou de cumprir, que a gente tem que cumprir dos nossos direitos. É isso. Muito bom. Bom, já quinta-feira eu vou passar para os nossos dois convidados ali, que vai estar dando um bate-bola aí. Eu posso começar com você, Diogo? Pode ser? Pode. Então a gente já começa aí quinta-feira com vocês, aí depois o Gabriel já entra no bate-bola aí para estar falando para nós. Legal? Vamos lá, Diogão, com você, meu amigo. Quinta-feira, nossos direitos, né? Acabamos de falar de direito, né? Então, nossos direitos. Aqui o discernimento de Paulo a respeito de quando abrir mão de seu direito, de quando usá-lo, estendeu-se ao seu trabalho missionário. Em uma situação com a igreja de Corinto, em particular, Paulo escolheu abrir mão de seu direito, de pedir ajuda financeira à igreja, porque algumas pessoas questionavam suas motivações, imaginando-se que ele pregava para seu próprio ganho financeiro. Graças a Deus que hoje não existe isso, né? Então, isso já vem lá de trás. As pessoas achando que o pastor, às vezes, está roubando, ou os irmãos estão sustentando o pastor ali. Então, Paulo, para não abrir nenhuma brecha, ele abriu mão desse direito dele. Então, ele mesmo trabalhava, dava o seu próprio jeito, para não ter esse ganho financeiro, porque ele estava sendo filmado ali por todos os cantos. Se ele tropeçasse, já tinha um ali para anotar. Então, optou por não pedir salários da igreja, para que nenhum boato falso fosse um obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, eu vejo aqui todo o cuidado que ele tinha sobre o evangelho. Nos mínimos detalhes ali, tudo que ele fazia já era para que o evangelho não fosse interrompido, e sim avante, né? Isso, muito bem apontado. Perfeito. A gente vê também aqui, né, logo ali na segunda coluna, que o Paulo, que ele sempre tomava uma decisão, ele ficava preocupado com onde aquilo ia levar, né? Ele falava, gente, tô batendo aqui o peito aqui, mas onde que será que é o impacto final que isso vai causar, né? Enfim. Então, os cristãos devem, sim, defender os seus direitos, apenas quando essa postura beneficia os outros ou protege o seu serviço a Deus. Nunca à custa de causar prejuízo a quem quer que seja. Eu costumo dizer, tipo assim, sempre que tiver a oportunidade de falar de Deus, fale. Não tenha medo de falar. Mas vai afetar a religião católica. Fale de Deus. Mas vai afetar a religião batista, ou mas fala. Mas fala sobre a Bíblia. Quando a gente tiver a oportunidade de falar, fala sobre a Bíblia. Porque para nós, a Ellen White, a gente acredita que a Ellen White recebeu o espírito de profecia. Ponto. Mas quem não acredita, vale eu levar essa palavra a ela? No momento, não. Então, a não ser que ela acredite. Da mesma forma como a gente tem as leis de Êxodo 20, por exemplo, a gente acredita, portanto, a gente segue. Então, eu sempre falo para a pessoa, o meu questionamento é sempre baseado na Bíblia. Qualquer dúvida que você me apontar ou questionar, eu vou te responder na Bíblia. Então, por isso que Deus já deixou para nós a palavra, a verdade, para que qualquer um que venha em conflito, a gente possa responder. Por isso se faz necessário estudo. Por isso que Paulo ele tinha muito conhecimento sobre as leis e ele estava tranquilo, além do mais de ter ouvido lá que Deus disse, fica tranquilo que eu vou estar contigo. Vai, leve a minha palavra e fica tranquilo. Então, sempre que houver oportunidade, fala. Da mesma forma, como foi no regime Worms, né, acho que umas 4 lições atrasadas, que era na época de Lutero ali, que a igreja não permitia que outros lessem a Bíblia, e ainda criou, acho que 98 teses, se eu não me engano, 98, 96. E aí Lutero falou, não, isso aqui está errado, isso aqui, de acordo com a Bíblia, não é isso, não está certo. Traduziu a Bíblia para o povo que daquela época lá e apresentou. E aí o pessoal viu aquilo
E aí o povo da igreja lá de Roma, da católica, ficou louco. Falou, não, você vai retirar isso aqui? Aí ele pediu 24 horas para pensar, né? Aí, dando as 24 horas, ele falou assim, se vocês conseguirem me provar que esses argumentos de vocês criados, dessas 98 teses apontadas, está de acordo com a Bíblia, não contradiz ela, eu retiro. Se não, por que eu vou retirar se a Bíblia é a verdade única? E aí, em vez dele ter a pena de morte dele, ele foi excomungado do lugar, né? E saiu da... Então, a gente vê que a gente tem o direito, e se a gente não tivesse a oportunidade de debater, de a gente falar, eu não posso falar porque senão outra pessoa vai se ofender, ou outra pessoa vai ficar... Então, a gente nunca ia ter a oportunidade de levar a palavra. Porque, querendo ou não, a verdade dói, é muito triste, dói até na gente mesmo. Muitas coisas a gente tem que se redimir ali para Deus. E a gente vê que a lei nunca é um fardo, né? Ela, além de nos proteger, ela está lá para apoiar. E é muito isso que vem trazendo também nesses pontos. E eu acho que é isso que aí vem depois que Jesus deu um exemplo semelhante, né, quando se tratava de se defender, embora ele tenha permanecido em silêncio durante a maior parte do seu julgamento, né, ali em Isaías 53, 7 e Marcos 15, 5, certamente não ficou em silêncio durante o seu ministério em João, do 5 a 19, 47, né, que é ali onde Jesus fala sobre, percorrendo rapidamente, né, ele fala, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Também menciona, e o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. Ele também diz, em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Estou tirando uns pequenos trechos aqui para não ler ele todo, mas quem quiser ali, em João 5, 19 até 47, ele aponta todos esses pontos. Então, eu acho que é muito isso, não ter medo de falar mesmo e, de certa forma, o Paulo está tranquilo. É isso aí. Diogão, quer concluir alguma coisa? Tranquilo? Quero. Aqui na parte de quinta também, quando a gente estuda a vida de Saulo, lá atrás, ele já era estrategista para poder perseguir os cristãos. Então, mesmo depois que ele mudou de nome para Paulo, ele ainda usou algumas estratégias lá atrás para o cristianismo. Então, antes de ele falar, ele já imaginava que, igual o Elito disse, o que seria que ia acontecer. Então, muitas vezes, a gente pode pegar isso também para nossas vidas. Ah, mas se eu falar de jeito, o que vai acontecer? Saber como falar. A verdade a gente tem, mas nós devemos também saber como falar, senão também... Qual é o impacto, né? Isso. Qual é o impacto? Aquela lição até fala, né, sobre o impacto final, que o apóstolo Paulo ele se preocupava muito qual é o contexto. Aí a gente pode voltar, inclusive, de terça-feira, né, a respeito do qual foi o impacto final. O fato dele ter permanecido na prisão, qual foi o final disso? A conversão de uma família. Então, ele tinha essa preocupação. Ele também sofria as acusações da própria, algumas pessoas da igreja, que tinha questão sobre... Ele não acionava muito a igreja a respeito de ajudas, porque, no começo, ele sofria algumas... Digamos assim, se a gente fosse trazer para o nosso contemporâneo aqui, sofria alguns bullying, alguns preconceitos a respeito do seu próprio ministério, né? E depois foi muito... foi reconhecido completamente, né? Bom, a gente já está indo para sexta-feira, o nosso tema final aqui um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho aqui, a gente dá uma rodada, só coisa simples, porque realmente, infelizmente, o nosso tempo já passa rapidinho, mas se vocês não sabem, nós já estamos praticamente quase que a 50 minutos aqui, não parece, né? Passa muito rápido. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de sexta-feira para a gente poder concluir, e se vocês quiserem falar alguma coisinha muito breve, realmente resumida, reduzido, aí a gente vai. Eu separei uma coisa aqui muito legal, que está dentro do... Eu vou ler, inclusive, está em Atos dos Apóstolos, né? Um dos livros que tá na minha cabeceira lá, que eu vou ler, da Ellen White, que aí cita aqui, né? O coração deles foi animado por um amor fervoroso, se referindo aos apóstolos, né? Por seu Redentor. Então, era por isso. O que nos faz abrir mão de um direito, cara? Entendeu? Eu tenho direito a algo que me faz abrir mão disso. O ser humano ele é compensatório, ele busca recompensa em tudo que faz, né? Não adianta, a gente talvez
abre mão de alguma coisa, mas a gente quer saber, tá, o que, que eu vou ganhar com isso? Então, a gente tem essa questão, ó, tá, eu vou fazer isso, mas vou ganhar o quê? Então, o que os apóstolos tinham? A recompensa da glória futura, cara, do Redentor. É essa recompensa que muitas vezes a gente tem que buscar. Falei, tá, eu vou abrir mão disso aqui para quê? Qual é o favor que eu vou ter? E aí, quando a gente olha, eu falei, cara, Deus me perdoa, a graça dele, o filho dele morreu por mim na cruz, ele preparou um reino. Eu não vou nem dizer ruas de ouro, essas coisas, que a gente traz muito para a questão materialista. Mas o reino de Deus, a vida com Deus, é onde eu vou poder olhar para mim mesmo e vou ver que aquela corrupção toda minha, todo esse corpo caído não existe mais, onde os meus medos serão extintos. Eu acho que isso é uma recompensa maior, não existe coisa maior. A alegria da salvação, que eu acho que todos nós aqui buscamos e temos, né? Então, Paulo se lembrava da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, na qual ele havia sido instrumento, conforme você citou a respeito de Saulo, né? E aí ele se alegrou. Olha para você ver como o apóstolo Paulo. Eu falei, cara, ele usava a estratégia, mas eu falei assim, gente, olha que graça maravilhosa. Antes eu era o perseguidor, né? Agora eu estou sendo perseguido. Então, vamos. Aí ele tem todo esse contexto, né? Ele se alegrou, seus olhos teriam sido abertos para ver e o seu coração para sentir o poder dos gloriosas verdades em uma vez ele desprezava. Então, o gozo dele, o que faz a gente muitas vezes abrir mão de alguma coisa que a gente tem direito, é saber que a nossa recompensa é muito maior em Cristo, né? Que era a maneira como os apóstolos suportavam toda, e não teve um que morreu de gripe, né? Todos eles foram perseguidos e assassinados. Elitinho, depois a gente já... Eu falo um pouquinho aqui, a lição de sexta, ela também vem trazendo um contexto sobre Paulo, quando ele começou ali um primeiro contato com o povo de Corinto, que o povo ali de Corinto, ele era um povo muito inteligente, mas usava essa inteligência de forma errada, porque eles queriam tirar proveito e tiravam proveito desse conhecimento dentro ali de um conceito religioso, porque eles acreditavam de que esse conhecimento que eles tinham religioso e tal, eles poderiam ganhar dinheiro de forma lícita e principalmente o ilícito, de forma errada. Então, eles estavam, eu diria que, não a um nível, né, mas um pouco parecido, talvez, ali com Sodoma e Gomorra, porque era um ambiente total diferente do que estava acontecendo ali na época, da forma que estava sendo feito. Era um povo inteligente, era um povo de conhecimento, mas quando Paulo chegou ali, ele se deparou com algo totalmente diferente, porque não era o tradicional ali, o comum da época, né? Então ele foi firme, que, vocês estão fazendo coisa errada, isso aqui não está certo. Não foi assim que Deus ensinou. Até aqui, que chegaram a crer que a religião era um meio de enriquecer, construir e que conseguir dinheiro, que por meios lícitos ou ilícitos era louvável. Então eles acreditavam piamente nisso, de que era até algo agradável, entre aspas, para Deus, que Deus se agradava com isso. Então, Paulo ele foi bem firme com as palavras com Corinto, e que talvez as coisas que, fazendo um paralelo a isso, trazendo para os nossos dias, as coisas que a gente faz dentro da nossa igreja, como que a gente lida com essas situações, a forma que a gente coloca determinadas coisas, se a gente realmente sabe, a gente acredita que tem um determinado conhecimento, mas talvez possa ser uma arrogância da nossa parte, um egoísmo da nossa parte. Então, acho que tomar esse cuidado de não deixar só o lado humano se prevalecer sempre. Acho que ter essa balança mesmo, não deixar sempre essa inclinação, que o ser humano tem essa inclinação maior para o pecado, que essa inclinação do pecado ela possa se igualar, ou que pelo menos a parte
ali do Espírito Santo, ela possa atuar mais firme na gente. Acho que é isso. Perfeito. E uma das melhores coisas que devemos fazer é o que na vida do cristão? É a humildade, né? Muitas vezes falta a humildade. Se a gente reconhecer que não somos nada, somos algo que Jesus morreu, depois que Jesus morreu na cruz por nós, que pagou, que passamos a ser alguma coisa, se aceitar Ele, então é que falta muitas vezes a questão da humildade. E Paulo aqui, por ele ser doutor, ele se rebaixava ao nível das pessoas que ele estava, tratava todo mundo igual, mas nunca com medo de defender o evangelho que ele pregava. Gabriel, tranquilo? Acho que só rapidinho aqui, eu acho que é Sim. muito bonito que a Ellen White fala que ela, né, que reis, governadores e pessoas importantes ouvirão sobre vocês, intermédio do seu testemunho, daqueles que são seus adversários, e sua fé e seu caráter serão deturpados diante deles. Mas aqueles que são falsamente acusados terão a oportunidade de ir à presença de seus acusadores a fim de responder a si mesmo. Terão o privilégio de levar a luz diante de aqueles que são chamados grandes da terra. E se tiverem estudado a Bíblia, se estiverem preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir uma razão de esperança que há em vocês, seus inimigos não serão capazes de contradizer sua sabedoria. Muito bem pontuado. Muito bom. Infelizmente, chegamos aí ao final da nossa lição. Eu vou pedir que o Gabriel faça a oração, mas antes vou fazer só um parênteses. Diogo, você falou sobre a palavra de humildade. Cara, a gente é muito limitado na nossa visão. Que a gente realmente possa ter humildade, porque a nossa visão é muito pequena a respeito das coisas. Gabriel, você faz a oração de encerramento, aí depois o Litinho já fecha. Vamos lá? Fechou. Querido Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor possa abençoar esse movimento do Pod Cristão, que a gente possa alcançar várias pessoas para poder levar a palavra, Pai. Que o Senhor coloque no nosso coração o conhecimento sobre entendimento, Pai, dos nossos direitos, para que possamos aplicar diariamente, Pai. Que aqueles também que estão cegos, Pai, que eles possam reconhecer também o seu direito e também reconhecer que são herdeiros de uma herança maravilhosa que o Senhor está preparando para nós, Pai. Abençoe nossa semana, abençoe todos aqui, abençoe aqueles que estão nos assistindo. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, encerrou-se mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus comentários aqui. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Se você gostou, compartilha. Espalhe essa lição 8 aqui para o povo, para alguém que talvez não é uma indireta, irmãos. Não mande para aquele irmão para você alfinetar ele. Espalhe de forma geral, mande essa lição para as pessoas, para que elas também possam crescer em conhecimento, em graça também, e que isso também ajuda o nosso canal, porque cada mais pessoas assistindo o nosso canal, isso ajuda bastante o nosso canal, assim a gente pode atingir pessoas diferentes, pessoas novas. Então, se você acha que não tem diferença nenhuma, compartilhar, tem diferença sim, ajuda bastante, porque não é só o nosso canal que vai crescer. É a palavra de Deus, aqui a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente está com a Bíblia aqui aberta, falando sobre Deus, sobre as coisas que a gente acredita. Então, se você ajudar, você também vai estar pregando o Evangelho. Então, dá essa força, aproveita para curtir também, se inscreve aí no nosso canal, que você vai ser notificado nas próximas lições e programas que a gente for lançar. Espero você aqui na lição 9, com o título A Igreja Perseguida. Se você quer entender o porquê desse título, espero você aqui na lição 9, e para a gente poder discutir aqui juntos o que é esse título e essa lição vai nos trazer, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.